Meus irmãos, queria convidá-los a abrirem a palavra de Deus no texto de Atos, capítulo 21, a partir do versículo 7. Durante esse mês, será trabalhada aqui na igreja essa perspectiva da idolatria e do Deus da Bíblia, do Deus da palavra, que é o Deus dos deuses, o que governa sobre todas as coisas, o único e verdadeiro Deus e Senhor. Atos capítulo 21, a partir do versículo 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, também nós, como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém, e alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Nason, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, temos aberta diante de nós a Tua palavra, cremos no Teu Espírito, que Ele é quem conduz a Tua palavra ao nosso coração e quem produz em nós toda a transformação, a mudança de mente. Pedimos aqui, Pai, e nos submetemos ao Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos conduza e quebrante aqui o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Diante da perspectiva do mundo, diante da perspectiva do século, das pessoas que não conhecem a Deus, 3 coisas, pelo menos, elas são ressaltadas hoje em dia e são exaltadas hoje em dia. A primeira delas, ainda que as pessoas não admitam, é a impessoalidade. E eu falo isso porque todo homem que não conhece a Deus, e nós pensamos isso aqui de forma bem rápida hoje na escola dominical, ele é idólatra de si mesmo, ele é egoísta. E todo o seu desenvolvimento de relacionamentos, ele parte dessa perspectiva. Não são relacionamentos que partem de Deus para ele e, consequentemente, dele para o outro. E que levam, então, a ter o outro como superior a si, que levam a servir o outro, que levam a abençoar a vida do outro, não dentro de uma perspectiva onde se espera algum retorno, onde se espera que, fazendo isto, eu receba depois alguma coisa em troca. Não. Mas essa é a perspectiva desse mundo. Casais que muitas vezes estão debaixo do mesmo teto e vivem um relacionamento de interesse. Eu faço isso na esperança de, mais tarde, ou quem sabe daqui a alguns dias, ter algum benefício do marido, ou eu faço isso para que daqui a algum tempo a minha esposa me beneficie, ou perceba o que eu estou fazendo e me retribua da forma como eu quero. São relações egoístas, são relações onde muitas vezes os filhos olham para o pai, para os pais, simplesmente como um caixa bancário, como um caixa rápido, e os pais olham para os filhos e projetam nos filhos a sua vida, a sua história, os seus sonhos, e não vivem com os filhos dentro daquela percepção sobre o ser do filho, sobre quem é o filho, sobre aquilo que Deus está formando. São percepções simplesmente egoístas, e por isso elas são impessoais.
Nós crescemos ouvindo a palavra individual. Nós pensamos em indivíduos, só que a Bíblia não nos trata como indivíduos e não existe uma teologia do indivíduo, porque o indivíduo ele é apontado como uma pessoa que vive de si para si. A Bíblia sempre nos trata de forma pessoal, porque Deus é um ser pessoal e extremamente relacional, ao ponto de 3 pessoas comporem um único Deus. Da mesma forma, quando Deus cria o homem, Deus comunica ao homem essa pessoalidade, para que o homem não vivesse apenas um relacionamento com ele, mas para que o homem vivesse relacionamentos interpessoais, para que nós pudéssemos nos relacionar. E dentro dessa visão bíblica, nenhum de nós foi criado para viver isolado. Nenhum de nós foi criado para vivermos uma perspectiva individualista, mas pessoal. Somos seres relacionais. O segundo aspecto que esse mundo prega como sendo verdade, mas que biblicamente é uma mentira, é que nós devemos seguir a voz do nosso coração. É que de alguma forma nós somos chamados e treinados desde cedo para sermos pessoas empreendedoras, para sermos pessoas que correm atrás dos seus sonhos, que têm os seus projetos e que simplesmente ouvem a voz do seu próprio coração. Ouvem a voz do outro ou dos outros quando de alguma forma aquilo ali corrobora com o que eu quero. Aquilo ali coopera com aquilo que é meu sonho, é minha visão, é o meu projeto de vida. Então, de repente eu ouço, de repente você vai ter alguma coisa para acrescentar nisto que é o meu projeto de vida. Essa é uma visão mundana também. Porque, biblicamente, Deus, Ele fala e Deus se revela por meio da sua palavra. Nós vamos perceber isso no Antigo Testamento, as cristofanias e até mesmo as falas de Deus com os homens de Deus, conduzindo o povo de Deus. Nós vamos perceber também o ministério profético, e ainda que existissem falsos profetas que não falassem da parte de Deus, Deus faz questão de apontá-los e Deus faz questão de revelar os seus profetas, ainda que o povo não quisesse ouvi-los. Ainda que as pessoas rejeitassem e que eles tivessem de pagar um preço terrível. No chamado de Jeremias, por exemplo, Deus faz questão de encorajar Jeremias, dizendo que não são as palavras de Jeremias, mas que Jeremias é chamado para abrir a boca e ter a plena convicção de que Deus encherá a sua boca e que ele transmitirá aquilo que é a palavra do Senhor. Nós vamos perceber isso também na vinda do Senhor Jesus. Jesus não veio dizer assim, olha, eu não vim para falar de mim mesmo, senão das coisas que ouvi do meu Pai. Jesus vem aqui para anunciar a palavra de Deus, e como verbo encarnado, ele é a própria palavra de Deus. Nós vemos isso também na descida do Espírito Santo, e como então eles passam a pregar desde o dia de Pentecostes, e depois aqui no livro de Atos, nós vamos perceber na história da proclamação do Evangelho, tanto entre judeus e depois entre os gentios, o Espírito Santo conduzindo os discípulos de Cristo, animando os discípulos de Cristo e pondo nos lábios deles a palavra de Deus. Então esse conceito de seguir o coração, ou de fazer aquilo que está no coração, ou de simplesmente, como os discípulos ali que Tiago escreve, que planejavam sem levar Deus em conta, essa vida é uma vida mundana, é uma cosmovisão mundana. Ela não faz parte da experiência, da vivência daqueles que são discípulos de Cristo. E um terceiro aspecto que o mundo prega como sendo verdade, mas que biblicamente não é verdade, é o sentido da obediência. Ora, se eu sou egoísta e, consequentemente, sou chamado a viver um tipo de impessoalidade, onde eu tento impor a minha vontade e não estou aqui para servir, mas para ser servido. Se eu ouço simplesmente a minha voz, o que fala ao meu coração, aquilo que o mundo prega como verdade, e se é plausível a mim, eu tomo como verdade, ou os conselhos das pessoas que estão ali para cooperar com a minha visão, se eu ouço essas vozes, ou principalmente a voz do meu coração, e quero seguir o meu coração, eu sou obediente ao meu coração. E Paulo traça isso em Efésios no capítulo 2, quando ele diz que aqueles irmãos lá da igreja de Éfeso, eles viviam como os demais, aqueles homens que ainda não conhecem a Deus. E como é que eles vivem? Eles vivem segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, e eles seguem o próprio coração. Eles seguem aquilo que é vontade deles, aquilo que eles creem que vai ser bom para eles. Então, é assim que vivem as pessoas que não conhecem a Deus. Eles obedecem às suas próprias paixões. Eles são submissos àquilo que o mundo prega e que de repente agrada o coração deles. Eles são submissos, eles são escravos de toda proposta maligna que vem ao coração deles e que de repente, ainda que eles não digam que estou servindo o diabo, naquilo que agrada ao coração, eles servem. Essa é a perspectiva mundana de pessoas que estão mortas em delitos e pecados. A vida do apóstolo Paulo, com certeza, é uma das vidas que mais impressionam na palavra de Deus. Porque Paulo, ele teve toda a instrução, e se nós abríssemos em Filipenses, no capítulo 2, no capítulo 3, nós veríamos isso. Se nós víssemos na sua segunda carta aos Coríntios, o que ele fala de si mesmo, não como arrogância, não como orgulho, ou até mesmo nas suas defesas aqui perante os judeus e diante das autoridades judaicas e depois romanas, nós vamos perceber que Paulo, ele tinha tudo para viver como qualquer homem do mundo. Ele tinha cultura, ele tinha cidadania romana, ele falava outras línguas, ele era um homem extremamente preparado. No que diz ao seu preparo judaico, ele foi equipado, preparado, treinado aos pés de Gamaliel, que era uma das maiores autoridades da época. Segundo lá a descrição que ele mesmo faz em Filipenses, ele era judeu de judeu, irrepreensível, quanto à lei era fariseu. Era um homem que tinha, humanamente falando, do que se orgulhar, do que se assoberbar, do que se colocar diante dos outros como um ser especial. Entretanto, quando Cristo tem aquele encontro com Paulo, na estrada para Damasco, e Cristo ali põe Paulo literalmente no chão, Cristo revela algo para Paulo ali, que muda o coração de Paulo. Paulo, depois daquele encontro, ele vai para a casa de um homem, discípulo de Cristo, chamado Ananias. Ele recupera ali a sua visão. Depois ele passa 3 anos no deserto da Judéia, aprendendo diretamente o Evangelho do Senhor. E ele diz lá na sua segunda carta aos Coríntios, que para que ele não se tornasse soberbo, arrogante, foi posto nele um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, que humilhava Paulo. E ainda que ele tivesse rogado ao Senhor para que tirasse dele aquele espinho, Jesus dá uma resposta que basta ao coração de Paulo: a minha graça é suficiente para você. E Paulo então, ele passa a se alegrar, não no sofrimento pelo sofrimento, mas por saber que, assim como ele afirma em Colossenses, no capítulo 1 ainda, se completam nele o que resta das aflições de Cristo. Existe agora, entre Paulo e Cristo, uma identificação profunda. Paulo não compreende mais a sua vida a partir dele mesmo, mas ele compreende a sua vida agora, os seus relacionamentos, o seu ministério, a sua vocação, a sua visão de mundo como que partindo de Cristo. Ele percebe o seu coração completamente absorvido no Senhor Jesus. Ele não tem mais sonhos deles, propósitos dele. Em Atos, no capítulo 20, e aqui Paulo, dentro desse contexto, Paulo está voltando da sua 3ª viagem missionária. E algo que o Espírito começa a revelar a Paulo é que Paulo deve ir para Jerusalém. Jerusalém foi o berço do cristianismo. Foi lá onde o Espírito Santo desceu, converteram-se os primeiros discípulos e a igreja cresceu muito em Jerusalém. Aproximadamente 6.000, 7.000 membros. Perdão, irmãos. E Paulo, ele tem a consciência de que aquela perseguição que sobreveio a Estevão e que teve a participação dele, ainda acontecia em Jerusalém. As autoridades judaicas, elas estavam presentes em Jerusalém. Paulo, ele tinha essa consciência. Porém, era o Espírito Santo que alertava Paulo
que ele deveria ir para Jerusalém e que ele enfrentaria em Jerusalém perseguições, cadeias e tribulações. Por exemplo, quando nós olhamos aqui no capítulo 20 de Atos, nós percebemos isso de forma muito clara. O versículo 22 do capítulo 20 nos diz o seguinte: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Ele sabia, porque o Espírito dava a ele essa consciência. Essa experiência já era vivenciada nas cidades ou pelas cidades que Paulo passava. E que em Jerusalém não seria diferente. Só que uma palavra muito difícil a ser dada àqueles presbíteros lá de Éfeso, é dada por Paulo ali. Paulo diz assim: olha, vocês não mais verão o meu rosto. E aqueles homens choram, se abraçam com Paulo, era um momento de despedida. E Paulo tem esse relacionamento íntimo. E ao contrário dessa visão impessoal mundana, nós percebemos essa pessoalidade do apóstolo Paulo. Geralmente, nós trabalhamos muito a teologia de Paulo no que diz respeito aos conceitos teológicos que nós temos como principais. Os 5 pontos do calvinismo e tantos outros conceitos teológicos que são bíblicos, que fazem parte da teologia de Paulo, mas nós não percebemos, por exemplo, a personalidade de Paulo, a vida de oração de Paulo, o relacionamento de Paulo com Cristo e o relacionamento de Paulo com os discípulos. Como isso é bonito, irmãos, como isso é profundo. E Paulo, ele nessa volta, no retorno da sua 3ª viagem missionária, ele já tem essa consciência de que ele não mais verá aqueles irmãos. Ele faz questão de parar nas cidades por onde ele passou, para ter um tempo com os irmãos, porque ele ama aqueles irmãos. E eu penso aqui, irmãos, se nós somos chamados pelo mundo a desenvolvermos relacionamentos apenas funcionais, a desenvolvermos relacionamentos apenas condicionados a algum interesse, Paulo quebra essa ideia, porque ele mostra que por onde ele passou, o ministério, a vocação, ela serve para gerar relacionamentos que existiam, por exemplo, antes da queda. Porque nós estamos num processo de restauração daquilo que vivenciamos ou daquilo que Adão vivenciou como nosso representante legal lá no Éden. Um relacionamento íntimo e pleno com Deus que se transforma dentro do mandato social em relacionamentos íntegros, íntimos e plenos com o nosso próximo. Então, Paulo ele tem essa consciência bíblica e ele faz questão de demonstrar isso. Ele chora com os presbíteros de Éfeso, ele tem um tempo ali dizendo: olha, eu amei vocês, não deixando de anunciar coisa alguma que não fosse proveitosa. Eu estive fazendo isso todos os dias, de casa em casa, partindo o pão com vocês, comungando da mesma fé, ensinando a palavra, nesse relacionamento, irmãos, que não é um relacionamento com base em mim, mas é um relacionamento com base na palavra de Deus. Porque se a base do nosso relacionamento, ou do relacionamento de Paulo, tivesse fundamentos, ou fosse fundamentada nele mesmo, haveria ali um canibalismo terrível. Isso em termos de metáfora, irmãos. Não que eles saíssem ali se devorando. Mas haveria ali uma perspectiva assim. Porque se devorariam. De alguma forma eu sugaria do outro tudo que o outro tivesse para me dar e depois eu descartaria, porque é descartável. Não é bom que você esteja comigo, você não acrescenta a minha vida, você não acrescenta ao meu ministério. Pelo contrário, é como se fosse uma pedra no meu sapato, então eu jogo a pedra fora. Eu descarto você. Mas não é assim na vida de Paulo, e ainda que ele tenha agido assim com João Marcos, a gente percebe esse amadurecimento na vida de Paulo. Na sua 2ª carta a Timóteo, ele diz: traz João Marcos. A gente percebe esse amadurecimento, esse crescimento, essa personalidade de Paulo. Então, quando nós lemos aqui, a partir do versículo 7, nesse retorno, Paulo para então na cidade de Cesareia de Filipe. E Paulo ali naquela cidade, ele faz questão de passar um dia inteiro com os discípulos ali. Ele faz questão de se relacionar com aquelas pessoas,
de repente almoçar com aquelas pessoas, de rever aqueles amigos, de orar com eles, de encorajar a permanecer no caminho do Senhor, porque ele compreende que a vida, ela é desenvolvida, o ministério é desenvolvido de forma pessoal, de forma íntima. Ele pensa assim, ele age assim. Um segundo aspecto que nós percebemos aqui na vida de Paulo, olhando para o texto, é que Paulo, ele não segue o próprio coração. Ele não está ali para ceder às propostas dos homens, ainda que essas sejam recheadas de um sentimentalismo e de um amor verdadeiro. Porque quando Lucas narra aqui, no versículo 12, que eles ouviram as palavras de Paulo, eles ouviram o que Ágabo profetizou sobre Paulo, o que iria acontecer com Paulo em Jerusalém, aqueles homens então, eles rogam a Paulo. E a palavra rogar aqui é literalmente como alguém que se lança aos pés do outro, dizendo assim: por favor, não faça isso. Por favor, não vá. Por favor, olha, você vai sofrer e nós vamos sofrer com o seu sofrimento. Você vai morrer e talvez a gente sofra muito com a sua morte. A gente não quer abrir mão de você. É como se aqueles homens estivessem olhando para Paulo e estivessem colocando a vida de Paulo não numa perspectiva idólatra, não numa perspectiva egoísta, mas por tanto amor que eles tinham a Paulo, é como eles quisessem colocar Paulo numa redoma e dissessem assim: Paulo, nós queremos cuidar e proteger você. Só que Paulo, irmãos, e talvez para qualquer um de nós, ouvir isto de pessoas, ou termos relacionamentos assim, transforme o nosso coração agora num coração que está num ambiente tão confortável que a gente segue a voz dele. Aqueles homens amam Paulo, assim como os de Éfeso amavam Paulo, e que também choram, querem Paulo ali. Mas Paulo, ele está ouvindo uma voz, ele está seguindo uma direção. E por mais amor verdadeiro que haja, tanto em Éfeso como aqui em Cesareia, a convicção que o Espírito Santo tem dado a Paulo é: você vai sofrer, mas você vai. E eu penso, irmãos, que dentro dessa perspectiva, Deus nunca deixa de falar conosco. Muitas vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus, mas Deus nunca deixa de falar conosco. Nós temos a revelação da palavra de Deus, nós contamos com o Espírito Santo de Deus, que transforma a palavra de Deus como palavra de Deus ao nosso coração, que nos fala pessoalmente. Uma vez, o pastor Augusto, comentando sobre isso, ele disse assim: olha, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a sua palavra. Mas se você quer ouvir ela gritando com você, então leia ela em voz alta. É Deus falando. É a forma como Deus se revela, como Deus fala ao nosso coração. Não existem novas revelações, novas profecias, algo que chegue e aconteça como um novo caminho de Deus. Deus nos mostra por meio da sua palavra. E pensando nisso aqui, Paulo, ele está ouvindo a voz de Deus. O Espírito Santo faz questão, e não é a primeira vez. Quando Paulo, por exemplo, ele está planejando uma de suas viagens, e ele quer chegar à Macedônia, o Espírito Santo, ele barra a entrada de Paulo. Paulo contorna por outro lado e ele fecha as portas de novo. De noite, Paulo tem um sonho onde aparece um varão macedônio e diz assim: olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo sai dali em obediência, vai até e chega na cidade de Filipos. E lá nasce a igreja na casa de Lídia. E eu fico pensando, irmãos, que o Espírito Santo, de fato, ele nos conduz por meio da palavra à vontade de Deus. Ele nos conduz. Mais à frente, a gente vai perceber no capítulo 23, o versículo 11, quando Paulo está ali perante o Sinédrio, está sofrendo acusações terríveis. Deus aparece para Paulo por meio do Espírito, se pondo ao lado dele e diz assim: coragem, pois do mesmo modo, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o façais em Roma. Paulo agora já sabe que a morte dele não se dará em Jerusalém, mas que Deus já quer levá-lo para Roma. Ele tem essa consciência. O Espírito Santo vai conduzindo a Paulo, é aquele que está ao lado, encorajando, falando ao coração de Paulo,
Paulo, fala e não te cales. Quando Paulo está naquele navio indo para Roma, e aquele maremoto se levanta, e aquela tsunami se levanta ali no mar, todo mundo está apavorado, e mais uma vez o Senhor se coloca ao lado de Paulo e diz assim: Paulo, olha, o navio vai se perder, a carga vai se perder, mas todos os homens que estão nesse navio, eu entreguei a você, nenhum deles vai morrer. Enquanto todos estão ali sem esperança nenhuma, Paulo, ele se levanta naquele navio com uma palavra de esperança dada pelo próprio Deus. Ou seja, irmãos, Deus, ele nos fala ao coração. Deus, ele direciona o nosso coração. Paulo tinha todo o conforto para permanecer em Cesareia, assim como em Éfeso também. Irmãos que lhe amavam, irmãos que lhe apoiavam, mas ele está seguindo aquilo que Deus tem colocado no coração dele. E a resposta a isso é no versículo 13, ele diz: que fazeis chorando e literalmente quebrando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Veja qual é o alvo maior de Paulo. E no versículo 24 do capítulo 20, ele na igreja de Éfeso, ele também dá um testemunho parecido. Ele diz assim: olha, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo está ouvindo a voz do Espírito. Ele está ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus. Irmãos, nos nossos sonhos, nos nossos empreendimentos, não é transformar isso num jargão vazio. Mas será que temos orado, irmãos, de coração, não levando em conta meramente aquilo que é nossa visão, mas aquilo que é propósito de Deus, e dizendo assim, e falando assim para Deus: Senhor, se o Senhor quiser? Ou será que continuam sendo projetos e propostas do nosso coração? Será que temos nos colocado diante de Deus, percebendo todo o contexto, toda uma formação que Deus tem nos dado, todo um direcionamento, todo um caminho, e temos dito a Deus: Senhor, faça-se segundo a tua vontade? É exatamente isso que acontece com aqueles irmãos. Eles dizem assim, Lucas diz assim: como porém não o persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. De certa forma eles cumpriram o papel deles, que era demonstrar todo o seu amor por Paulo, que era cuidar de Paulo. Mas por outro lado eles dizem assim: faça-se a vontade do Senhor. Que Deus faça a sua vontade. E será que estamos dispostos, irmãos, a nos conformarmos à vontade de Deus? Será que estamos dispostos mesmo a abrir mão do nosso conforto? Será que estamos dispostos a abrir mão de toda a segurança? Eu estou tentado a dar um spoiler aqui para quem não assistiu o filme de Paulo o Apóstolo. Eu estou tentado. Eu acho que boa parte aqui não assistiu ainda. Mas aí você lê a Bíblia e você vai entender o que eu vou dizer, porque está na Bíblia, tá? Mas eu acho interessante demais o testemunho de Priscila e Áquila naquele filme. Eles são tentados o tempo todo a abandonar Roma. É claro que isso é uma descrição histórica. Traçando a cronologia da vida de Paulo e da vida de Priscila e Áquila, se supõe que eles estavam em Roma quando Paulo é preso. E biblicamente a gente encontra isso também porque Paulo, ele manda saudações deles para as igrejas. E é interessante, irmãos, porque aqueles dois, mesmo percebendo toda a tribulação, toda a perseguição, toda a luta que acontecia ali dentro de Roma, e o próprio Áquila chamando Priscila o tempo todo: vamos sair daqui, esse negócio está perigoso para a gente. Priscila dá uma resposta que para mim impressiona demais. Irmãos, a gente não encontra essa resposta dela, nem tudo isso na Bíblia não, né? São mais relatos históricos e a questão da ficção do filme. Mas eu penso que no coração de um servo de Deus, irmãos, é assim mesmo.
Ela diz assim, olha, nós somos a luz de Deus plantados em Roma. Se nós abandonarmos essa cidade, qual é a luz que vai brilhar em Roma? E eu fico pensando, irmãos, existem tantas dificuldades que nos cercam. Nós temos a criminalidade, nós temos uma infraestrutura terrível, nós temos corrupção, nós temos tanta coisa. E muitas vezes nós somos tentados a pensar tanto em nós. Eu estava conversando há umas semanas atrás com meu pai. E meu pai é uma onda, assim, você conversa com ele, assim, tem aquelas coisas que ele diz assim a você que você... E aí eu conversando com ele, né, ele muito rancoroso e ressentido com todo o cenário do Brasil, ele disse assim, meu filho, se eu tivesse a sua idade, eu pensaria nos meus filhos pequenos. Eu iria me embora desse país. Você é novo, pode fazer a vida lá fora, vai ser melhor para os seus filhos. Vai embora desse país. E na hora assim, irmãos, a gente sente aquela tentação no coração, né? Aquela coisa assim, aquele desejo por segurança, aquele desejo por, de alguma forma, dizer assim, rapaz, eu quero ver o que eu pago como imposto sendo bem aplicado. A gente começa a trazer as nossas justificativas. E de repente eu me lembrei ali do diálogo de Priscila. E não é que nós sejamos os redentores da nossa nação. Não é que a gente vá redimir Recife. Mas de alguma forma, se Deus nos plantou nesse lugar, Deus quer que a luz do Evangelho brilhe por meio de nós neste lugar. E se for um dia para sair desse lugar, que seja uma direção clara do Espírito de Deus, dizendo assim, olha, você vai agora para o Canadá, para a China, para os Estados Unidos, para a Indonésia ou para o Afeganistão, seja lá para onde for. Eu lembro de uma frase de Simonton, Ashbel Green Simonton, o plantador do presbiterianismo aqui no Brasil. E Simonton, ele tinha propostas de várias igrejas grandes para que ele permanecesse nos Estados Unidos. Ele era um aluno muito aplicado, a família dele era uma família que tinha pessoas muito influentes, como o pai dele já havia sido deputado nos Estados Unidos por 2 legislaturas. Ele tinha toda a base, todo o suporte para permanecer lá. Mas uma vez, na capela do seminário, ele ouviu uma pregação de Charles Hodge, professor de teologia sistemática. Matéria que a gente pensa que nada que fale ao coração possa sair dela. E aí ele ouve aquela pregação, e Charles Hodge, ele fala sobre o Brasil. E Simonton, então, ele se sente vocacionado a vir para o Brasil. O Brasil, naquele tempo, não tinha o que é hoje, que a gente chama de ruim. Era bem pior. E quando ele vem para o Brasil, novo, vem solteiro, deixa sua noiva lá, depois de um tempo ele volta, casa com ela, vem para cá, eles têm uma filhinha, e poucos anos depois, Simonton morre. E muitas pessoas lamentam a morte de Simonton. Mas uma frase que marcou a saída de Simonton dos Estados Unidos para cá, foi: o melhor lugar de se estar é no centro da vontade de Deus. Porque não existe lugar mais seguro, ainda que cercado por todos os perigos, que o centro da vontade de Deus. Alguém que ouve a voz de Deus, irmãos, e que se submete à voz de Deus. E é o terceiro aspecto que eu queria pensar com você aqui, porque o mundo nos chama a obedecer o nosso coração. O mundo nos chama a obedecer os ídolos da pós-modernidade. Nós somos chamados a obedecer o dinheiro, o poder, o desejo por aceitação, a essa falsa perspectiva de autoestima e tudo mais. Mas nós encontramos em Paulo alguém que está disposto a obedecer a Deus. E muitas vezes, irmãos, obedecer a Deus vai ser loucura. E o Espírito Santo promove essas loucuras. A gente olha, por exemplo, Atos ali, capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja. E uma das coisas que aqueles que não conhecem a Deus passam a chamar os crentes
é de embriagados. Ainda que eles não tivessem embriagados, eles passam a pensar, olha, estão embriagados uma hora dessa. É loucura. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ainda no capítulo 1, ele diz que o evangelho é loucura para aqueles que se perdem. Mas para os que são salvos, ele é o poder de Deus. E esse caminho, irmãos, é um caminho de aparente loucura mesmo. Porque como é que eu obedeço uma voz que está me dizendo que eu vou sofrer? Como é que um cara como Abraão, que tinha sua família, a sua vida muito bem estabelecida, de repente ouve uma voz que diz para ele assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, e sai. Como é que um cara como Moisés, que teve a formação de Moisés, ele de repente olha para uma sarça no meio do deserto, e aquela sarça arde em fogo e não se consome, e ele se aproxima curioso, e de repente uma voz fala com ele, mandando que ele tire as sandálias dos pés, porque aquele local era santo, e porque ele estava na presença do próprio Deus. E depois de tudo isso ele crê e vai até o faraó, e passa por todos aqueles problemas lá, todas aquelas demandas, e de repente agora ele está conduzindo um povo por um deserto, sem saber ao certo para onde está indo, conduzido por uma nuvem, por uma coluna de fogo, que para diante de um mar, que de repente se abre. Como é que um cara como Josué, ele entra numa terra prometida, seguindo simplesmente uma voz que fala ao coração, e que vai adiante dele, vencendo as batalhas por ele? Como é que pode se seguir algo assim? O fato, irmãos, é que esses homens e mulheres, eles seguem, eles obedecem. E Jesus, ele falando sobre obediência, ele diz que o propósito, ou o que ele veio cumprir aqui, foi em obediência ao Pai. Paulo, ele está dizendo assim, irmãos, eu estou disposto, inclusive, a morrer por causa de Cristo. Obediência, irmãos. No discipulado com os nossos filhos, a gente pega muitos episódios de desobediência deles. E é interessante, porque eu chego para eles e digo assim, está vendo, você está provando que você não me ama. E eles olham e dizem assim, não pai, eu amo você, eu amo você. Eu disse, ama não, você ama a você. Não pai, eu amo você, eu amo você. Não, 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 não. A obediência é a demonstração mais clara de amor. A obediência sujeita o meu coração ao coração de alguém. Sujeita aquilo que eu tinha como minha vontade à vontade de alguém. Os meus planos aos planos de alguém. Eu me submeto. E eu me submeto porque eu conheço, porque eu confio, porque eu dependo, e isso é amor. E a gente começa a ensinar para eles desde cedo que se eles quiserem demonstrar amor por nós, eles demonstrem em obediência, porque o amor deles por Deus é demonstrado em submissão e obediência à palavra de Deus. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. Demonstrado em obediência, irmãos. Isso quebra a visão idólatra desse mundo. Porque o ídolo maior desse mundo, o que o mundo aponta, é você mesmo. Creia em você, confie em você. E a Bíblia quebra essa perspectiva idólatra quando nos salva por meio de Cristo e nos diz assim, creia em Cristo e viva por meio de Cristo. Viva por meio de Cristo. Relacionamentos pessoais, ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra e obedecer a Cristo. São lições preciosas que Paulo ensinou àqueles irmãos e que a palavra de Deus nos ensina hoje. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu queria já convidar os presbíteros para virem aqui à frente.
nós vamos participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. E você já ora colocando o seu coração também diante de Deus, pedindo para que Deus abençoe a sua vida nesse momento, onde Ele nos comunica a sua graça, por meio do pão, que não deixa de ser pão, e por meio do vinho, que não deixa de ser vinho, mas que são usados como meio de graça, para nos abençoar como povo de Deus. Coloque seu coração diante do Senhor, tenha esse tempo de oração. O apóstolo Paulo nos diz que assim como ele recebeu do Senhor, ele também entregou ou ensinou àquela igreja. Que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, tendo dado graças, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo. E depois de haver comido o pão, ceado com seus discípulos, ele também tomou o cálice, dizendo que aquele cálice era o cálice da nova aliança no sangue de Jesus. E que nós deveríamos comer e beber em memória dele. Porque todas as vezes que comermos o pão e bebermos o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Somos chamados também pela palavra de Deus a examinar o próprio coração, a discernir a nossa pessoalidade, a nossa vida comunitária, que somos corpo, porque quem come e bebe sem discernir que é corpo, come e bebe juízo para si. Deus nos formou como seu corpo, como sua igreja, como irmãos amados. Nós somos irmãos uns dos outros. E somos conduzidos por Deus a essa vida onde ouvimos a sua palavra e obedecemos a sua palavra. Senhor, nós colocamos aqui esses elementos que são tirados de um uso comum e que são consagrados ao Senhor nesse momento. Nós cremos na tua presença aqui no meio dessa igreja, e é essa tua presença tão pessoal que abençoa o nosso coração de forma pessoal. O Senhor nos conhece, conhece a cada um de nós aqui, sabe as nossas lutas, sabe os nossos acertos, as nossas quedas, e nós queremos colocar aqui o nosso coração diante do Senhor, crendo, Pai, que o Senhor nos abençoa. Nós não queremos participar desse momento de forma leviana, Senhor, mas nós queremos pedir sobre nós a tua misericórdia, e que o Senhor olhe para o teu filho nesse momento, o sacrifício que ele fez em nosso lugar, e perceba, Pai, naquela cruz, os nossos pecados, e nos aceite por meio dele na tua presença. Nos abençoe e nos alimenta, Pai, nesse momento, no nome de Jesus.